TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Atendimento em nova sede, Rua Itapecerica 427. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa aqui é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Com a reprise que você, telespectador, já está acostumado. É todo sábado, a partir de 1 da tarde. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo, trazendo sempre um bom tema, trazendo sempre um bom entrevistado para você que nos acompanha. Eu gosto de frisar na abertura do programa, porque programa reprisado você acompanha no sábado. Não tem como você fazer aí a sua participação pelo WhatsApp, mandando a sua dúvida, enviando a sua pergunta. Para você participar ao vivo, é toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. E falando em terça-feira, nesta segunda terça-feira do mês de março, que terça-feira quente em Divinópolis, né? Aqueles que são habituados e que gostam um pouco mais de saber sobre a temperatura, Divinópolis viveu mais um dia muito quente, de muito calor. E antes de vir para o programa, eu dei uma olhada na previsão do tempo. Há pouquíssima previsão de chuva para os próximos dias. Parece que, não na quarta, mas na quinta, 2,8 milímetros, ou seja, é uma chuva muito pequena, uma chuva muito diminuta que está prevista. Então não teremos chuva para amenizar esse calor todo que faz em Divinópolis. Afinal de contas, nós estamos ainda no verão. E sem perda de tempo agora, eu vou apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez, eu recebo o médico Dr. Francisco Flávio Afonso Rios. Ele é médico alergista. Nós vamos falar hoje sobre a questão da alergia, intolerância alimentar. E é claro que também nós vamos falar sobre a questão das doenças alérgicas. Para você que está ligando a TV Candidez agora, você pode participar conosco enviando a sua pergunta para o nosso número que já está na tela, que é o 99828-2124. Doutor Francisco Flávio Rios, boa noite. Prazer receber aqui pela primeira vez no programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que estão nos vendo agora. É um prazer estar aqui, receber esse convite da TV Candidez, do programa Amostra Grátis, e poder compartilhar um pouquinho do que a gente vive no nosso dia a dia de consultório, dentro das doenças alérgicas aí. O que é alergia alimentar, para que a gente possa dar o pontapé inicial dessa nossa conversa ao vivo nessa terça-feira? A alergia alimentar é quando acontece uma reação do organismo, né, a determinado alimento que ele ingeriu, que ele consumiu, e que há a participação do sistema imunológico. Tem que ter o envolvimento do sistema imunológico, né? E dentro disso, nós vamos ter dois grandes grupos de alergias alimentares. Um grupo que é mediado por um anticorpo, que é uma imunoglobulina, tipo E, que é IgE, que a gente abrevia, né? E um outro grupo que é mediado por células, que são células relacionadas ao sistema imunológico, são os linfócitos, né? E aí, dentro desse primeiro grupo, que são as reações mediadas por IgE, nós vamos ter as reações imediatas, que são reações que ocorrem até um período de 2 horas após a ingesta do alimento, né? E as reações mediadas pelo outro grupo, que são mediadas por células, são reações tardias, que vão acontecer em torno de 24 até 72 horas após o consumo. Nas reações imediatas, nós vamos encontrar aí as reações mais graves do ponto de vista alérgico, que são as reações que geram medo nas pessoas, né? É aquelas reações que as pessoas têm medo, conhecido vulgarmente como edema de glote, né? Que é o edema de laringe, o angioedema, as crises de asma, urticárias, que são vergões, manchas avermelhadas, né? Assim que a pessoa fala assim, estou empolado, né? São aquelas empolações,
pode ter também presença de vômitos, assim, em jato. Então, essas seriam as reações imediatas. Já no grupo das reações tardias, nós vamos ter a dermatite atópica, né? Às vezes o paciente já tem a dermatite, quando ela consome o alimento que está envolvido nela, ele vai ter uma piora, uma exacerbação dessa doença na pele a partir desse período de 48, 72 horas. Além da dermatite atópica também nas reações tardias, nós vamos ter a esofagite eosinofílica e a proctocolite alérgica, tá? São os mais comuns, seria uma visão geral do que seria reação alérgica. E a questão da intolerância alimentar, o que vem a ser? Intolerância alimentar são todas as reações que você pode apresentar após a ingesta de determinado alimento, mas que não tem o envolvimento do sistema imunológico. Nós não vamos ter nem a participação daquela imunoglobulina E, que eu falei anteriormente, e nem dessas células de defesa do organismo. E ela muitas vezes pode estar ligada também não ao alimento propriamente dito, mas aditivos alimentares que se encontram naquele alimento, que são os conservantes, os corantes e outras substâncias. E quando você fala a questão da alergia alimentar, qual que é a diferença entre a alergia do leite da vaca e a intolerância à lactose? Muita gente acha que é a mesma coisa. É por aí ou não? Ou tem diferença? Essa é a pergunta, é o que a gente mais vive em termos de reações alimentares adversas no consultório. Meu filho tem alergia a leite de vaca, meu filho tem intolerância à lactose ou ele tem alergia à lactose? Então... Nem sempre é uma coisa, nem sempre é outra coisa. Nem sempre é uma coisa, Então, assim, para a gente entender o que significa isso aí, nós temos que saber primeiro o que é a lactose, né? A lactose, ela é um açúcar natural do leite. Todo leite tem lactose. Leite cabra, leite de vaca, independente da origem dele, desde que não seja origem vegetal, ele tem a lactose. A lactose, ela é um açúcar, então, natural do leite e ela precisa ser quebrada no nosso intestino para que seja absorvido. Quando a gente quebra essa molécula de lactose, nós vamos ter aí a liberação de glicose, que é uma fonte energética imediata que o organismo vai utilizar nas suas funções, e também a galactose. Se você não quebra a lactose e ela vai seguir o seu trajeto no intestino integralmente, ela vai funcionar como um laxante, como um irritante da mucosa do intestino, que é o revestimento do interno do intestino, e vai causar os sintomas desconfortáveis que são distensão abdominal, cólicas, aumento dos gases, né, a flatulência, em alguns casos mais raros, vômito, às vezes até diarreia, tá? E não tem a participação do sistema imunológico mais uma vez. Na alergia do leite de vaca, nós estamos falando de alergia à proteína ou proteínas do leite de vaca. E aí nós temos 3 proteínas que podem estar associadas com essa alergia, que vão ser a caseína e as 2 proteínas do soro, que é a beta-lactoglobulina e a alfa-lactoalbumina. E essas 3 proteínas, elas vão ter gerado naquele paciente que se tornou alérgico uma memória imunológica, ou seja, o organismo já tem todo um aparato preparado para se defender logo após a entrada daquela proteína. Então, entrou aquela proteína, você já tem um tanto de células de defesa, de imunoglobulinas que estão ali esperando. Ela entrou, ele vai atacar essa proteína e esse ataque vai desencadear a reação alérgica. E como que uma pessoa pode saber se ela tem a alergia a algum tipo de alimento? Ela tem que primeiro passar pelo teste, comer o alimento, ou tem como fazer uma prevenção? Por exemplo, a pessoa vai lá no médico de alergia e diz, olha, eu quero saber se eu tenho algum tipo de alergia, até por um histórico familiar, talvez. Sim. O diagnóstico da alergia alimentar, muitas vezes, ele é feito simplesmente com uma conversa com o paciente, que é a história clínica. Às vezes, a história do paciente ela é tão rica em detalhes que pouco deixa dúvidas sobre o diagnóstico. Mas algumas vezes, esse diagnóstico, numa primeira consulta, a gente não consegue estabelecer.
E aí nós vamos ter para nos ajudar os testes alérgicos. Hoje nós temos no consultório disponível 2 tipos de testes, que são os testes cutâneos, que a gente testa alimentos individualmente no braço do paciente, que é o chamado prick test. E nós temos também testes que são feitos em laboratórios, que nada mais é que a dosagem daquela imunoglobulina E, que a gente falou anteriormente, específica para aquele alimento. E a gente também vai testar alimentos individualmente. Agora, a medicina tem evoluído muito no que diz respeito à alergia, diagnóstico e tratamento. E hoje a gente já tem no Brasil, está chegando agora para a gente, né, um teste que ele utiliza uma tecnologia de biochip, que é uma técnica na qual, com apenas uma gota de sangue, a gente consegue testar 110 alimentos. E então vai facilitar muito para nós que somos alergistas comprovar aquelas alergias que nós não conseguimos estabelecer o diagnóstico lá atrás na consulta. Pode-se falar que essa é a grande novidade do momento, então, quando se trata da questão de doenças alérgicas? Eu acho que sim. Eu acho que não pelo exame em si, mas pelo que vem sendo estudado hoje em alergia, a gente está se falando hoje em diagnóstico molecular, né? Até pouco tempo a gente conseguia falar que o paciente era alérgico a apenas àquele alimento. Hoje a gente já sabe falar se ele é alérgico a qual proteína que o paciente é alérgico ou qual fração da proteína que ele é alérgico. Então, com isso, a gente consegue ter mais informações. Por exemplo, no caso do leite, quando você tem um paciente que ele tem alergia à caseína, né, que é aquela proteína que quando você tira o soro sobre a que faz o queijo, essa proteína está associada com uma doença mais duradoura na criança. Ela tem um prognóstico pior. A criança vai apresentar sintomas mais graves e mais persistentes. Ela tende a durar mais tempo e, às vezes, nem chega a ter uma cura espontânea. Agora, quando você pega um paciente, uma criança que está alérgica, simplesmente a beta-lactoglobulina ou a alfa-lactoalbumina, a gente consegue prever para essa família que a chance daquela criança ter uma reação grave é muito pequena. E também o prognóstico de cura dela vai ser bem melhor. Então, o que eu acho que tem de mais moderno hoje, de mais interessante na minha especialidade, é o diagnóstico molecular, que talvez vai favorecer também um tratamento diferenciado futuramente. Doutor Francisco, eu tenho aqui a primeira pergunta dos nossos telespectadores, lembrando que o nosso número está na tela, está aí, que é o 99828-2124, sobre a questão da dipirona, que não é o nome comercial, né? A pessoa pede para você a questão da alergia à dipirona. Pode aparecer numa criança a partir de qual idade e quais são os danos que isso pode causar? A alergia à dipirona, como todo medicamento, pode aparecer em qualquer idade. Não tem uma idade limite, não, tá? Agora, elas existem 2 mecanismos que vão levar à alergia à dipirona. Você tem um mecanismo que é específico da dipirona somente, que a pessoa produziu um anticorpo específico para aquela molécula, e isso geralmente acontece a partir de uma primeira exposição. Ela tem que ter tido um primeiro contato. Dificilmente ela vai ter reação na primeira vez que utilizar a dipirona. Mas a partir da segunda ela pode ter desenvolvido esse anticorpo e quando ela for exposta novamente, ela vai ter uma reação alérgica, que geralmente vai se manifestar com urticária, que são manchas avermelhadas no corpo, em alto relevo, pode inchar o olho, a boca, a orelha, pode inchar, inclusive, a laringe, que é o edema de laringe. Ela até colocou aqui que o filho dela já apresentou corpo empolado. Isso, mas quando fala empolado, geralmente é a urticária. E tem um outro mecanismo que aí não tem esse envolvimento daquela molécula IgE, que aí é por uma ação de inibição de uma enzima, que é a ciclooxigenase, e se o mecanismo envolvido for esse, você terá reações, você pode ter reações também com outras drogas, que seria o que a gente chama de reação cruzada. E aí a mãe dessa criança, ou do paciente, é adulto ou criança? Criança. Criança. Ela tem que ter muito cuidado, porque ele pode fazer reação também, por exemplo, com o ibuprofeno,
né, com o cetoprofeno, com a nimesulida, com o diclofenaco, pelo mecanismo de ação envolvido. Muito bem, para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo toda terça-feira e você já sabe que a reprise do programa é sábado, a partir de 1 da tarde. Nós estamos recebendo com muito prazer hoje a presença do médico Dr. Francisco Flávio Afonso Rios, ele é médico cooperado da nossa Unimed de Divinópolis. Hoje nós estamos falando sobre a questão da alergia e intolerância alimentar e, é claro, também sobre as mais diversas doenças alérgicas. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Olá, o curso Opção de Divinópolis já abriu inscrições para a prova de seleção de 400 bolsas integrais ou parciais para o Pré-ENEM e Pré-Cefet, com turmas manhã, tarde e noite. Informe-se e inscreva-se. cursoopção.com.br ou 3222-8332. Curso Opção, preparando vencedores. Muito bem, de volta ao vivo. Nesta terça-feira a gente recebe hoje com muito prazer a presença do médico Dr. Francisco Flávio Afonso Rios, ele é médico alergista. Nós estamos falando hoje sobre a questão das doenças alérgicas, a alergia e intolerância alimentar. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta para o 99828-2124. É o nosso WhatsApp, nós estamos ao vivo nessa terça-feira de muito calor, muito quente em Divinópolis. No próximo bloco a gente vai falar também aí sobre a homenagem do troféu Orfeu, que nós recebemos esse mês de março e estamos destacando aqui alguns depoimentos. Aliás, vamos agora aí com alguns depoimentos de alguns médicos e algumas pessoas que nos enviaram mensagens. O troféu Orfeu, que foi concedido pela Academia Divinopolitana de Letras, como um dos programas de destaque aqui em Divinópolis. E a gente ficou muito feliz por representar a TV Candidez nesse evento bastante concorrido na Câmara Municipal de Divinópolis. Lá estivemos ao lado de vários colegas jornalistas que também participaram. Enfim, foi uma noite muito agradável e, evidentemente, a gente fica muito feliz de ser lembrado por uma entidade séria e ímpar que é a Academia Divinopolitana de Letras. Vamos aí, portanto, algumas mensagens sobre esse grande evento. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da TV Candidez. Aqui é o Dr. Cláudio Almada, cirurgião especialista em cirurgia bariátrica. Eu gostaria aqui de deixar o meu registro de parabéns ao programa Amostra Grátis pelo troféu Orfeu, concedido pela Academia Divinopolitana de Letras. É um espaço em que eu estive várias vezes gravando vários programas e que prioriza a informação de saúde para todos os telespectadores. Um grande abraço a todos. Olá, amigos da Cândia, amigos do Amostra Grátis, grande prazer estar aqui com vocês. Eu estou passando por aqui para abraçar o amigo Samuel, que hoje recebeu aqui no plenário da Câmara Municipal o troféu Orfeu da Academia Divinopolitana de Letras. Parabéns, Samuel, parabéns pelo troféu Orfeu, parabéns pelo brilhante programa. Grande abraço, estamos juntos. Boa noite, Samuel, boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Meu nome é Guilherme, dentista e ortodontista aqui na cidade de Divinópolis, e gostaria de deixar meu registro para parabenizar o programa Amostra Grátis pelo troféu Orfeu concedido pela Academia Divinopolitana de Letras. Eu tive a oportunidade já de trabalhar com o Samuel, de publicar alguns artigos
com ele no jornal e no programa, e fiquei muito satisfeito de saber que ele foi homenageado. Grande abraço para todos vocês, grande abraço para todos da equipe e do programa. Até breve. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos do programa Mostra Graças da Saúde da TV Candidez. Aqui o Dr. Jadson Campos, dentista especialista em prótese estética. Eu gostaria de deixar aqui o meu registro de parabéns ao programa Mostra Grátis pelo Troféu Orfeu, concedido pela Academia Divinopolitana de Letras. É um espaço onde eu estive várias vezes e que prioriza a informação de saúde para os telespectadores. Um grande abraço. Muito obrigado a todos que participaram conosco, enviando as suas mensagens. De volta com a nossa entrevista, hoje nós estamos recebendo com muito prazer o médico Francisco Flávio Afonso Rios. Doutor Francisco, nesse espaço eu gosto de falar um pouquinho sobre o profissional que vem aqui, principalmente você que está vindo aqui pela primeira vez no programa Mostra Grátis da TV Candidez. Como é que é a história de vida do médico Francisco? Bom, minha família é de Itapecerica, aqui perto, né? Eu fiz medicina na Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, sul de Minas. E de lá eu fui para São Paulo, onde fiz minha residência em alergia e imunologia na Escola Paulista de Medicina. Prestei minha prova de título especialista na Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia Clínica, na qual fui aprovado. E em 2008 eu voltei para Divinópolis, sendo que eu já havia morado aqui na minha infância. Então, voltei para a terra. E você me falava aqui fora do ar que você tem uma história familiar de médicos também. Seu pai é médico em Itapecerica. Sim, a família minha é família de médicos, né? Meu pai é médico, meu pai é formado em 1968, na UFMG, cirurgião. Então ele vai comemorar 50 anos aí? 50 anos de medicina, exercendo até hoje de uma maneira exemplar, tenho muito orgulho de falar dele. Tenho uma irmã médica, que é ginecologista em Barbacena, um irmão médico aqui em Divinópolis também, uma cunhada médica, um outro cunhado médico, e mais um cunhado médico. Então dá para montar um hospital. E a sua história com Divinópolis também, você veio residir aqui e atuar como clínico aqui, clinicar, como a gente tem o costume de dizer, muito em função também da ligação com Itapecerica, por ser também uma cidade de polo, por aí? Sim, a minha especialidade, eu tinha que escolher uma cidade média para me residir, né? E eu tenho uma ligação muito forte com a minha terra, com Itapecerica, e eu queria ficar aqui próximo. Então, Divinópolis caiu igual uma luva mesmo para a gente estar vindo. Bom, para quem não sabe, né? Itapecerica é conhecida como a cidade mãe de Divinópolis, né? A gente sabe que Divinópolis ela cresceu. A cidade de Itapecerica, ela apresenta uma característica muito especial, né? Que é uma cidade mais interiorana, um pouco menor, né? Do que Divinópolis. Muita cultura. Voltada para a cultura, que é muito forte, né? Em alguns momentos até mais que Divinópolis, em muitas situações. Sim. Mas Divinópolis fez parte, né? Pertenceu a Itapecerica no passado, né? Então a ligação de Divinópolis com Itapecerica é muito grande. Bacana. Bom, vamos voltar aqui com a nossa entrevista hoje. Nós temos aqui algumas perguntas e principalmente sobre a questão do ovo. Alérgicos a ovo podem receber a vacina da gripe? E como é que faz para saber se a pessoa é alérgica a ovo? Para saber, vamos por parte então. Alergia a ovo. Criança comeu ovo quando a mãe começou a introduzir a alimentação, né? E desenvolveu essa alergia. Já está confirmado, é um paciente alérgico a ovo. Não temos dúvida do diagnóstico. A questão da vacina da gripe, há pouco tempo atrás, ela era muito controversa. A paciente vai receber a vacina, vai ter reação ou não. Por que isso? Porque a vacina da gripe, ela é feita em embriões de ovos, de galinhas, né? Então, é comum ela ter alguma quantia de proteínas nessa composição, de proteínas de ovo. E quando existia essa crença que a criança alérgica a ovo, se tomasse a vacina, poderia ter uma reação. Mas isso já caiu, né? Um estudo já mostrou que pacientes alérgicos a ovo têm o mesmo risco de pacientes não alérgicos para receber a vacina. Então, não justificaria mais você evitar que esse paciente tomasse a vacina de influenza, que é a vacina de gripe. A ressalva que se faz
é para aquele paciente que tem alergia grave ao ovo, o paciente que já apresentou anafilaxia. A anafilaxia é uma reação alérgica muito grave, com risco de morte. Aí esse paciente ele vai receber também a vacina tranquilamente. O único cuidado é que ele deve ficar 30 minutos sob supervisão médica no local que ele recebeu a vacina. Agora, aproveitando aí essa pergunta, o mais importante hoje, em termos de vacina e alergia de ovo, é a vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela, ela sim contém quantidade suficiente de proteínas de ovo capaz de desencadear uma crise alérgica no paciente alérgico ao ovo. E nós estamos vivendo uma epidemia de febre amarela no Brasil. Qual que é a orientação do médico nesse caso? Então, aí, a orientação hoje do Ministério da Saúde é a seguinte: paciente alérgico a ovo, com reações leves até moderadas, por exemplo, uma urticária, uma empolação, come ovo, fica empolado, somente isso, esse paciente vai receber a dose da vacina normalmente e ficar em observação 30 minutos com uma supervisão médica, com um médico capaz de tratar uma possível reação alérgica. Agora, o paciente que é alérgico grave ao ovo, para ele receber a vacina da febre amarela, muitas vezes ele tem que ser encaminhado a um centro específico disso, tá? Que esse centro vai fazer um teste alérgico com a própria vacina, um teste na pele, um teste simples. E se o teste for positivo, esse paciente vai receber as doses da vacina de febre amarela fracionadas. E isso porque nós estamos vivendo uma epidemia nesse momento. Se não tivesse vivendo essa epidemia e se esse paciente estivesse fora de uma área endêmica de febre amarela, ele poderia até ser poupado, mas hoje a recomendação é vacinar todo mundo. E como é que funciona essa questão de todas as vacinas de alergia? Como é que funcionam as vacinas de alergia? Tem que ser feito um teste? Não, aí essa vacina... Já é uma outra pergunta, já é uma outra situação. Aí seria alguma pergunta relacionada aí de imunoterapia alérgena específica, que isso é o tratamento existe? De alergia, existe. Aí a imunoterapia, a vacina de alergia, que deve ser a questão da pergunta, é um tratamento de alergia que chama imunoterapia, tá? E a gente usa essa imunoterapia nas alergias respiratórias, rinite e asma, e na alergia a veneno de insetos, como abelha, marimbondo e formiga. Essa imunoterapia nada mais é que a aplicação em pequenas doses e também em doses crescentes de proteínas extraídas daquilo que você quer curar, né? Então, esse tratamento ele tem uma duração aí de 3 a 5 anos, vai depender do paciente, e você vai administrar nele, então, pequenas doses daquilo que ele tem alergia. E cada vez mais fortes vão ficando essas doses. E você vai induzir um mecanismo de tolerância imunológica. Então, você vai ter o contato com aquela substância que você é alérgico, por exemplo, um ácaro, né, que é a poeira doméstica, e você não vai gerar o processo inflamatório que a alergia provoca, então você vai parar de ter aquelas crises alérgicas. Você vai para um sítio, vai para um local que você ia e ficava mal, você vai ficar bem ali. Olha aqui, boa noite, Samuel, parabéns pelo programa. Sou aqui de São Sebastião do Oeste, a Edilene. Pergunte ao doutor Francisco aí sobre a questão dos sintomas da sinusite. Eu não sei se tem a ver, porque ela está dizendo aqui que ela sofre muito de alergia. Ela está dizendo que já procurou até médicos em Belo Horizonte, ninguém descobriu. Que sintomas que podem ser esses da sinusite, uma vez que ela reforça, sofre de alergia? Boa noite para ela. E a sinusite, ela pode ser alérgica realmente, mas na maioria das vezes, quando a gente fala sinusite, nós estamos falando de um processo inflamatório infeccioso dos seios da face, tá? Isso é causado, na maioria das vezes, por uma bactéria, em alguns casos muito raros, por fungos. E os sintomas principais da sinusite vão ser secreção no nariz, né, catarro, né, amarelo, esverdeado, ou então escorrendo na garganta, que é o gotejamento posterior. A presença de tosse, principalmente tosse noturna e ao amanhecer, congestão nasal e, em alguns casos, também cefaleia, que é dor de cabeça, dor na face, cabeça pesada, gosto amargo na boca, às vezes febre.
Esses seriam os principais sintomas da sinusite. E ela pode ser uma consequência de um quadro viral, um resfriado, uma gripe, e também consequência de uma rinite alérgica. E pode ser uma sinusite crônica. Ela foi tendo infecções e ficou com a sinusite crônica. O Roberto Almeida, de São Gonçalo do Pará, por que uma pessoa pode apresentar alergia com peixe? Oi, Roberto, boa noite. A alergia do peixe é igual a qualquer alimento. Você pode se tornar alérgico a ele em qualquer momento da sua vida. E a proteína responsável por isso é uma proteína que chama parvalbumina, tá? E uma vez que você se tornou alérgico a peixe, provavelmente você vai ser alérgico a vida inteira. Então tem que tomar todo cuidado, né? Principalmente quando faz uma viagem aí. Tem. A questão de peixe e frutos do mar, o mais importante é a prevenção. Então eu costumo falar para o meu paciente alérgico a peixe, a frutos do mar, sempre que viaja, principalmente para a praia, tem que avisar na recepção do hotel: olha, eu sou alérgico a peixe, eu posso ter uma reação grave, porque é muito comum na cozinha desses restaurantes de praia, a pessoa responsável por fazer o alimento, ela pode misturar um talher ali, contaminar com proteína, está misturando uma moqueca de peixe, mistura um outro negócio e ele vai comer aquilo achando que não tem nada de peixe e pode ter, e aí ele vai ter uma reação. A Flávia do bairro Bom Pastor tem como prevenir a intolerância alimentar? A intolerância alimentar, prevenir é um pouco complicado, mas o que a gente está vendo hoje, o que os estudos têm mostrado, é que está havendo um aumento muito grande das intolerâncias alimentares. Tá? E esse aumento ele tem sido acarretado, é uma teoria, não tem nada comprovado, pelo nosso tipo de dieta que nós estamos tendo hoje. Hoje nós estamos ficando assim, com a nossa dieta muito restrita, né? A gente come praticamente os mesmos alimentos sempre. A pessoa, ela acorda de manhã cedo, come um pão, dali a pouco ela come um biscoito, na hora do almoço ela come já uma massa, à tarde ela come uma fatia de bolo, à noite ela pede uma pizza, um sanduíche. Quer dizer, ela comeu farinha aí o dia inteiro, comeu um tanto de produto industrializado, e esses produtos industrializados contêm muitos conservantes, muitos corantes, e esse aumento dessas doenças, dessas intolerâncias alimentares tem sido relacionado com essa ingesta exagerada desses produtos, desses aditivos alimentares, dessa dieta, digamos assim, pouco variada, né? Então, a prevenção, se pensar nisso, é tentar comer comida mais variada possível, produtos mais naturais, feitos em casa, evitar aí esses alimentos cheios de aditivos. Muito bem. Olha aqui, algumas perguntas, evidentemente, a gente nem sabe se são perguntas que devem ser dirigidas ao médico que está presente aqui no estúdio, mas eu vou fazer aqui e vamos ver o que o doutor Francisco responde para a gente. É o João Paulo, do bairro Belvedere. Ele mandou aqui fotos, né? Hoje em dia, com essa questão da tecnologia com o WhatsApp, eu não sei se médico também recebe fotos. Toda hora. Oh, olha isso aí, isso é comum. Bom, mandou muito aqui comum. E eu faço questão de dizer, né? O programa está longe de ser uma consulta, é uma dica, é um caminho que o profissional médico vem e aponta uma orientação. Então, mandando aqui uma foto, está dizendo aqui o seguinte, que além do pé, tem também boa parte do corpo. Pergunta se tem a ver com alergia. E o médico Francisco vai responder para a gente. Como é que a gente responde aqui ao João Paulo, lá do bairro Belvedere? Está em todo o corpo e na região do pé, está pior. Pode ser uma alergia? Pode ser alergia, mas pela foto aí não me parece tanto alergia não, viu, João Paulo? Pode ser alguma doença dermatológica. Nem todas as erupções na pele, nem todas as lesões de pele são alérgicas. Principalmente se ela não coçar. Se essa lesão parece ser da mãe dele, né? Essa foto de alguém aí. Se ela não tiver coceira associada, dificilmente isso vai ser alergia. Muito bem. Para a gente encerrar esse bloco, Wilson, do bairro Vila Romana, alergia pode ser genética? Ela tem um fundo genético, né? Você tem que ter uma predisposição genética para você ser alérgico. Não basta querer ser alérgico, não. Você tem que ter uma predisposição, tem que ter um pai alérgico, uma mãe, uma avó, tem que estar vindo de uma família. É claro que às vezes não tem ninguém na família e você vai ser o primeiro. Mas na maioria das vezes
tem um componente genético muito importante. Muito bem, nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar na sequência do programa Amostra Grátis desta terça-feira. Hoje recebendo com muito prazer a presença do médico Francisco Flávio Afonso Rios. Ele que é da vizinha cidade de Itapecerica, já reside em Divinópolis há muito tempo e nós estamos falando sobre a questão da intolerância alimentar, doenças alérgicas. Daqui a pouco a gente está de volta. Ih, Zeca, melhor tirar os eletrodomésticos das tomadas. Pronto, choveu. Fuja para o alto. Enfrentar a enxurrada é perigoso demais. Não, Zeca. Evite dirigir em áreas de alagamento. Saia daí! Com a chuva, os barrancos podem desmoronar. Isso aí. Quem tá na chuva é para se cuidar. Em caso de emergência, ligue 193 e chame o Corpo de Bombeiros. Não espere o tempo fechar para o seu lado. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Apoio Cultural, TV Candidez. Fundação Jaime Martins. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu lembrar aqui, o que a gente vai destacar agora aqui, meu caro Túlio e Lucas. Vamos destacar aí a questão da revista Checkmate. Aliás, Evandro, sentimos lá a sua falta, viu? No lançamento da revista Checkmate, foi lá no supermercado Rena, numa festa sensacional. Aliás, foi uma sacada interessantíssima, reunindo todos os chefes aí da culinária divinopolitana. E foi bastante interessante, porque teve gente lá que provou de todos os chefes, viu? Saiu bem satisfeito. Pode passar mais fotos para a gente aí? Apenas algumas fotos do registro que fizemos lá no lançamento de mais uma revista Checkmate. Tivemos o prazer aí de assinar a coluna Qualidade de Vida. Que, aliás, o nosso médico aqui, o Flávio Francisco, né? Vai ser destaque... Francisco Flávio Afonso Rios vai ser destaque. E nessa edição você vai encontrar aí a nossa coluna Qualidade de Vida, que você pode acompanhar. Vamos falar sobre a questão da ortodontia, que daqui a pouquinho vai ser mostrada aí pelo Túlio e também pelo Lucas, com o Guilherme Machado Oliveira. Tem aí pra gente vamos dizer, se está na mesma pasta, se coloque pra gente aí sim. A questão da ortodontia, né? Principalmente sobre a importância da ortodontia na estética. Guilherme Machado Oliveira, que é filho do Marlúcio, e esse foi o destaque, portanto, da qualidade de vida da nossa coluna. Aproveitando e falando em coluna, você pode acompanhar toda sexta-feira no Jornal Agora. Você vai acompanhar um pouco do resumo do que foi no programa Amostra Grátis, também no Jornal Agora, toda sexta-feira. Já de pronto eu quero aqui agradecer ao Fernando Rodrigues e toda a equipe do Jornal Agora, nessa, se é que eu posso falar, junção, né, que aconteceu aqui em Divinópolis. Então, toda sexta-feira no Jornal Agora, programa Amostra Grátis, retratando aqui várias entrevistas. E na próxima terça-feira teremos aqui a presença da médica Olga Maria Nascimento. Ela vai falar sobre a questão da vacinação, não só de criança, mas também de adulto. Ela que é da equipe da Vacine e nós temos aí uma chamada e a pessoa coloca pra gente, por favor. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, telespectadores da Amostra Grátis. Aqui é Olga, eu sou diretora técnica da Vacine Divinópolis e gostaria de falar com você sobre imunização, sobre a importância da vacinação do adulto e da criança, tá? Também sobre a conservação dessas vacinas, a aplicação, os efeitos adversos, enfim, tirar dúvidas sobre imunização. E eu espero vocês no dia 20 de março, às 21 horas, aqui na TV Candidez.
Um abraço para a doutora Olga e toda a equipe lá da vacina, e, portanto, na próxima terça-feira aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde. Deixa eu mandar aqui um grande abraço também, vai estar conosco aqui em abril, que é colega lá, vizinho de prédio do Francisco Flávio Afonso Rios, o Sérgio Fonseca, que é ortopedista, né, principalmente ombro e cotovelo. Um abraço para você, Sérgio, também gravou uma mensagem de parabéns para o programa Amostra Grátis da Saúde. Semana que vem a gente coloca. De volta aqui, a Marina do bairro Danilo Passos, gostaria que o médico falasse sobre a questão da alergia. Algumas tintas de cabelo podem causar. Minha filha pintou o cabelo por 4 vezes. Foi na 4ª que ela apresentou uma secreção amarelada no couro cabeludo. Pode ser alergia? Por que demorou tanto? Na 4ª que apresentou isso aí, pode ocorrer? Boa noite, Marina. Pode ocorrer, sim. Dificilmente você vai ter uma reação a uma tintura, um cosmético em geral, na primeira exposição. A não ser que seja por uma condição de irritação, né? Então, ela deve ter apresentado aí uma dermatite de contato alérgica, com envolvimento do sistema imunológico, e isso só ocorre à medida que você vai tendo exposições. Em determinado momento, houve o que a gente chama de sensibilização, o seu organismo reconheceu algum componente dessa tinta como uma substância nociva a ele, estranha, e ele desenvolve todo um sistema de defesa específico para aquela substância. Então, numa próxima exposição, você vai ter uma reação alérgica, sim, tá? Em relação às tinturas de cabelo, a gente atende muitas mulheres com essa queixa no consultório, eventualmente alguns homens também. A principal substância envolvida é uma substância que chama parafenilenodiamina. Se você quiser anotar esse nome aí, né, eu vou repetir para você, parafenilenodiamina. Essa substância, ela responde por 95% das reações de dermatite de contato alérgica por tinturas de cabelo. E você tem que identificar uma tintura que não contenha esta substância. Você vai ler o rótulo da tinta, pegar o rótulo, ler, e você identificando ela, você já vai descartar. Então, você vai tentar achar uma tinta. Mas, infelizmente, eu já vou te dizer que é muito difícil isso. Geralmente, as tinturas de origem alemã não possuem essa substância, porque na Alemanha essa substância é proibida. Aqui o que está sobrando para nós é a tintura rena, e mesmo assim com muito cuidado, porque algumas renas contêm essa substância. Então você tem que pesquisar. A Vilma do bairro decidiu quem tem intolerância ao ovo, quais são as consequências para a pessoa quando ingerir? Só para complementar a pergunta anterior, o ideal também é que você faça um teste alérgico que chama PAT-teste ou teste de contato alérgico, que poderá identificar qual a sua substância realmente envolvida aí nessa reação sua e você adquirir um produto mais seguro. E a mulher, ela fica convencida que ela não pode usar aquela tinta que ela gosta, por exemplo? Algumas ficam, mas outras ficam tentando burlar o sistema imunológico, né? Ficam tentando aí tomar um antialérgico antes de pintar o cabelo, fazer alguma coisa, mas sempre acaba cometendo. Isso pode ter consequências, pode ter uma inflamação grave, né, da pele ao redor do couro cabeludo, pode ter queda de cabelo, uma inflamação mesmo bem importante. E a gente tem visto também, com essa substância, muitas mulheres que fazem pigmentação de sobrancelha, que é uma coisa hoje também que a mulherada está usando muito, e essa substância está presente também nessa pigmentação de sobrancelha. Tatuagem de rena também tem essa substância e causa reações aí muito graves. Eu tenho um paciente no consultório que ficou assim tatuado definitivamente com cicatrizes de tatuagem rena em praia. Então temos que ter cuidado. A gente vê muitas crianças aí na praia no verão fazendo tatuagem de rena, tem que ter muito cuidado. E com relação à pergunta da Vilma do bairro Cidil, com relação a quem tem intolerância ao ovo, quais são as consequências para a pessoa quando ingerir o ovo? Oi, Vilma, boa noite. A reação alérgica ao ovo, você pode ter reações leves, como simplesmente empolar o corpo, tá? Mas você pode ter reações graves, como empolar, ter uma crise de broncoespasmo, que é uma crise de bronquite, pode ter um edema de laringe, que é o edema de glote,
pode ter uma anafilaxia, que é uma reação alérgica mais grave, com comprometimento do estado sistêmico, seriam essas. E pode ter também, se você tem um quadro de dermatite atópica, que é uma doença alérgica da pele, você pode ter uma exacerbação da sua dermatite atópica. Pessoa aqui que não quis se identificar, ela está dizendo que a boca dela inchou 3 vezes no ano passado. A Giza que está mandando aqui a pergunta. Desinchou em poucos minutos sem remédio. Semana passada inchou muito, ficou 2 dias mesmo tomando antialérgico. Ela pergunta o que pode ser esse inchaço na boca. Tem relação com alergia ou não? Oi, Giza, boa noite. O inchaço, único exclusivamente, é o que a gente chama de angioedema. Então, o que você teve foi um angioedema da boca. Se você não tiver ingerido nenhum medicamento para cólica, para dor de cabeça, para azia, queimação, nada, não estiver tomando nenhuma droga, nenhum medicamento desses, foi um angioedema, pode ser relacionado a algum alimento que você esteja tendo uma alergia, tá? Ou, na maioria das vezes, o que acontece, um angioedema espontâneo. E também doenças mais raras, como o angioedema adquirido, o angioedema hereditário, mas aí o ideal é você procurar um especialista para fazer toda uma história clínica sua e tentar identificar aí o que realmente está acontecendo com você. Muito bem, olha aqui, é o nosso último e brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar para o fechamento do programa de hoje. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Olha, faltam aqui poucos minutos para o encerramento do programa. Você pode mandar a sua pergunta. Ainda dá tempo, daqui a pouquinho a produção vai me informar quanto tempo nós temos. A gente está recebendo com muito prazer a presença do médico Francisco Flávio Rios. Nós estamos falando sobre a questão das doenças alérgicas, sobre a questão da alergia e também da intolerância alimentar. Estão chegando aqui muitas perguntas aqui. Tinha uma pergunta do glúten também, eu vou fazer daqui a pouco. O Messias, ele de Nova Serrana, quais são os sintomas da alergia alimentar? Ele pede para você reforçar. Boa noite, Messias. Os sintomas da alergia alimentar a gente falou no início da entrevista, né? Mas só para dar uma visão geral, você pode ter impolações, que são lesões vermelhadas em alto relevo na pele. Você pode ter vômitos em jato. Você pode ter reações de edema de lábios, inchaço nos lábios, inchaço nos olhos, inchaço na garganta, coceira na garganta, coceira na língua. Você pode ter diarreia com sangue. Eu acho que basicamente é isso aí. Acho que nós falamos mais detalhadamente no início da entrevista. O Kleber do LP Pereira, intolerância ao glúten, como saber se uma pessoa tem e quais são os alimentos que não podem ser consumidos? Boa noite, Kleber. Esse termo intolerância ao glúten a gente não usa mais, não. O que a gente usa hoje? A gente usa doença celíaca, tá? Que é uma doença relacionada ao glúten, é uma doença genética, de origem genética e também autoimune. E essa doença é mais grave do glúten e o diagnóstico dela é feito através de uma biópsia intestinal, tá? Intolerância ao glúten. Hoje o termo que a gente utiliza é sensibilidade ao glúten.
que futuramente pode se tornar uma doença celíaca também. E os alimentos que estão envolvidos nela, o glúten, né, vão ser o trigo, tá certo? Centeio e cevada, e os seus derivados. E alimentos contaminados, o que é isso? Alimentos processados em maquinário que processa produtos com trigo, centeio e cevada. Também podem conter essas proteínas. O bom hoje é que quando você pega um rótulo de qualquer produto alimentar industrializado, ele é obrigado a falar se contém glúten, pela gravidade da doença celíaca, né? Então, isso foi uma aquisição muito boa que nós conseguimos, que a sociedade conseguiu nos últimos anos, essa preocupação em colocar no rótulo a presença do glúten. A Silvia do Bela Vista, a intolerância da lactose é uma alergia alimentar? Não, nós falamos já sobre isso. A intolerância à lactose é uma doença não alérgica. É uma doença metabólica, é a deficiência do organismo em degradar a lactose em moléculas de glicose e galactose. É a deficiência de uma enzima que chama lactase. O organismo não produz ou produz parcialmente a lactase. A Ana Paula de Santos, de Nova Serrana, está te bombardeando aqui com muitas perguntas. Pergunta é o Dr. Francisco: problemas respiratórios podem afetar o sistema cardíaco? Uma vez alérgico, para sempre a pessoa será alérgica? E em caso de uma emergência, em caso de falta de ar, o que a pessoa deve fazer? Está dentro da alergia isso aí? Problemas respiratórios, desencadear problemas cardíacos, originar não, tá? Mas um paciente que é cardíaco, né, tem uma doença, ele é um cardiopata e alérgico, por exemplo, tem uma asma, se ele tiver uma crise asmática, se a asma dele não estiver controlada, ela pode desencadear também uma desregulação desse coração que já está doente, né? Então aí ele pode manifestar a doença cardíaca, pode exacerbar a doença cardíaca, tá? Que mais que ela pergunta? No caso de uma crise, né? Como é que ela deve se fazer? Uma crise de falta de ar, tem que ver a origem dessa crise de falta de ar. Se a sua crise de falta de ar for uma crise de asma, você vai usar aí broncodilatadores, tá certo? Que são essas bombinhas que a gente tem disponíveis hoje. Também medicamentos por via oral, anti-inflamatórios, que vão fazer com que você saia daquela crise. Agora, crise de falta de ar pode significar várias outras patologias, tanto do pulmão não sendo alérgico, por exemplo, embolia pulmonar, como também doenças cardíacas. Uma insuficiência cardíaca descompensada pode levar a um quadro de falta de ar e você pode ter uma consequência grave. Então, tem que identificar a causa. Bom, tá mandando aqui um grande abraço para você, Cauã e Natan. Dupla de pacientes, meu. Estão mandando aqui um abraço, parabenizando aqui pela entrevista. Deixa eu pedir aí ao Túlio, ao Lucas, que coloque pra gente aí o crédito. Francisco Flávio Rios, ele é médico cooperado da nossa Unimed Divinópolis. O telefone de contato para quem está pedindo é o 3222-7196. Deve o nosso abraço também a todos lá da Unimed Divinópolis, ao José Paulo, doutor Evangelista. E qual é o recado final do médico Francisco Flávio? O telefone está na tela, que você gostaria de deixar dentro desse tema que nós abordamos hoje. Eu acho que hoje em dia, nossa sociedade, ela está vivendo em cima de muito modismo, muito boato, né? Cada hora um alimento é um vilão, outra hora é outro, aí são dietas aí para emagrecer, dietas para ficar mais fortes, né? E eu acho que a gente tem que preocupar com uma coisa maior. Eu acho que se a pessoa preocupar em praticar atividade física regularmente, procurar comer assim de forma mais natural, alimentos naturais, verduras, frutas, cereais, evitando alimentos industrializados e ter um contato maior com a natureza, principalmente as crianças, né? Nós estamos criando crianças dentro de apartamentos com todo o conforto. O apartamento hoje dá um conforto imenso para a gente, a nossa casa tem tudo, tecnologia, tem todo o conforto a gente encontra lá. Mas isso está fazendo com que as doenças alérgicas aumentem muito na sociedade. E o contato da criança com a grama, com a terra, com animais, esse contato no campo, eu acho que é muito importante para prevenir essas doenças alérgicas que estão crescendo tanto na nossa população.
Francisco, obrigado, viu? Eu que agradeço por ter aceito esse convite aí. Obrigado. Eu acho que foi bem proveitosa essa conversa, essa entrevista para o telespectador que nos acompanha. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí com um pouquinho do que a gente vive no dia a dia nosso. Olha aqui, vem aí Evandro Araújo ao vivo, daqui a pouco apresentando o seu Espaço Aberto. Semana que vem a gente vai falar sobre a questão da importância das vacinas com a médica Olga Maria Nascimento, e a gente vai falar também com o Sérgio Fonseca, ortopedista, sobre cotovelo e também sobre ombro. Na terça-feira que vem, ao vivo, e a reprise você acompanha sábado a partir de 1 da tarde. Para você uma boa noite e até lá, se Deus quiser. Unimed Divinópolis. Atendimento em nova sede, Rua Itapecerica 427.